Você sabe como é possível analisar uma grande área florestal sem precisar estar fisicamente no local? Atualmente, por meio de sensoramento remoto e de uso de imagens de satélite, é possível monitorar a vegetação, identificar alterações na cobertura vegetal e também avaliar a saúde das florestas, de forma rápida e eficiente. Olá, eu sou a Luana e neste trabalho vamos apresentar o tema Sensoramento de áreas florestais com NDVI, destacando como essa tecnologia auxilia no monitoramento e na análise da vegetação. Primeiramente, é importante entender o que é o sensoramento remoto. Ele trata da obtenção de informações sobre um objeto, área ou fenômeno, sem contato direto, utilizando sensores instalados em satélites, drones ou aeronaves. Esses sensores captam a energia refletida pelos diferentes alvos presentes na superfície terrestre, como o solo, a água, a vegetação. Cada elemento reflete essa energia de forma diferente, permitindo que os sensores identifiquem características específicas da área analisada. Essas informações são processadas e transformadas em imagens que podem ser utilizadas em diferentes estudos. No caso das áreas florestais, o sensoramento remoto é muito importante para monitorar a vegetação, identificar alterações na cobertura vegetal, destacar áreas degradadas e acompanhar a saúde das florestas. Além disso, essa tecnologia permite analisar grandes áreas de forma rápida e com menor custo, quanto comparado aos métodos tradicionais de campo. Para a realização desse trabalho, foram utilizadas imagens de satélite SBERS-4A, resultado de uma parceria entre Brasil e China. O sensor utilizado foi o WPM, responsável pela obtenção de imagens multiespectrais. Para a análise, foram utilizados a banda 3, que corresponde à região do vermelho, e a banda 4, que corresponde ao infravermelho, próximo conhecido como NIR. Dessa forma, essa tecnologia fornece informações importantes para a gestão ambiental, o planejamento e a conservação dos recursos florestais. Olá, eu sou o Pedro Henrique e nessa parte do trabalho vou falar sobre vegetação e NDVI. A vegetação corresponde ao conjunto de plantas que cobre uma determinada área, podendo incluir florestas, pastagem, culturas agrícolas e outras formações vegetais. Ela desempenha funções importantes, como proteção do solo, produção de oxigênio e manutenção dos ecossistemas. Já o NDVI, que significa Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, é um índice obtido por sensoramento remoto que permite avaliar a presença, a densidade e o vigor da vegetação por meio de imagens de satélites. Ele é muito utilizado na agricultura e no monitoramento ambiental, porque fornece informações rápidas sobre a condição da cobertura vegetal. Por que a vegetação reflete o NIR? Para entender o NDVI, primeiro precisamos compreender como a vegetação interage com a radiação eletromagnética. O NIR, ou infravermelho próximo, corresponde aproximadamente à faixa entre 700 e 1300 nanômetros. Essa radiação não é utilizada pela clorofila durante a fotossíntese. Quando atinge a folha, ocorre um intenso espalhamento nas estruturas internas, principalmente no mesofilo esponjoso. Por isso, grande parte dessa energia é refletida. Quanto mais saudável a vegetação for, mais tende a ser a reflexão do NIR. Dessa forma, as áreas com vegetação vigorosa apresentam valores mais elevados de reflectância nessa faixa espectral.
Relação da clorofila com a reflectância. A clorofila é o principal pigmento responsável pela fotossíntese. Ela absorve fortemente a luz azul e a luz vermelha, utilizando-se essa energia para os processos fotossintéticos. Por outro lado, a luz verde é menos absorvida e mais refletida, o que explica a coloração verde das plantas. Quando uma planta possui grande quantidade de clorofila, ocorre maior absorção de banda vermelha e maior atividade fotossintética. Já plantas sob estresse hídrico, deficiência nutricional ou ataque de pragas pode apresentar produção da clorofila, alterando seu comportamento espectral. Essa diferença entre a absorção do vermelho e reflectância do NIR é justamente a base para o cálculo de NDVI. O que é o NDVI? O NDVI é um dos índices de vegetação mais utilizados no mundo. Ele foi desenvolvido para quantificar a cobertura vegetal e avaliar o estado de vegetação. Seu princípio é simples: comparar a quantidade de energia refletida no infravermelho próximo com a quantidade refletida na banda vermelha. Com a vegetação saudável, reflete muito o NIR e absorve muito vermelho, ele apresenta valores elevados de NDVI. Dessa forma, o índice pode ser utilizado para avaliar vigor vegetativo, biomassa e desenvolvimento das culturas agrícolas. Forma do NDVI. Agora eu vou falar um pouco sobre a forma do NDVI. A forma do NDVI é basicamente NIR menos RED dividido por NIR mais RED, em que NIR representa a reflectância no infravermelho próximo e RED representa a reflectância na banda vermelha. Por exemplo, se uma área apresenta reflectância de 0,80 no NIR e 0,20 no vermelho, o resultado do NDVI será de 0,60. Esse valor indica a diferença entre NIR e vermelho, maior será o valor de NDVI. Agora eu vou falar um pouco sobre a interpretação dos valores. Os valores de NDVI variam entre -1 e +1. Os valores negativos normalmente representam água, nuvens ou sombras. Valores próximos de zero indicam solo expostos ou pouca vegetação. Valores entre 0,2 e 0,5 encontramos vegetação esparsa ou em desenvolvimento. Valores acima de 0,5 indicam vegetação mais densa e saudável. Já valores próximos de 1 representam vegetação muito vigorosa com alta atividade fotossintética e grande quantidade de biomassa. Aplicações do NDVI na agricultura. O NDVI possui diversas aplicações na agricultura. Ele pode ser utilizado para monitorar o crescimento das culturas ao longo do ciclo produtivo. Também permite identificar precocemente problemas como estresse hídrico, deficiência nutricional, pragas e doenças. Além disso, é uma importante ferramenta para a agricultura de precisão, auxiliando na aplicação localizada de fertilizantes, corretivos e defensivos. Outra aplicação importante é a estimativa de produtividade, pois existe relação entre os valores de NDVI, a biomassa produzida e o rendimento das culturas. A importância do NDVI. Em resumo,
A vegetação absorve fortemente a radiação vermelha, devido à presença da clorofila, e reflete grande parte da radiação no infravermelho próximo. O NDVI utiliza-se exatamente essas duas características para avaliar a condição de vegetação. Por isso, ele se tornou uma das principais ferramentas do sensoramento remoto aplicada à agricultura e ao monitoramento ambiental. Bom, então, pessoal, dando continuidade, eu gostaria de apresentar uma parte prática de como aplicar todo esse tratamento de imagem que foi explicado pelo pessoal da minha turma em uma área. Aqui, a gente está tendo acesso ao site do INPE, é um site com domínio público, qualquer um consegue ter acesso nisso tendo um computador e internet. Pelo site do INPE, a gente consegue ter acesso às imagens do Sivers 4A, no caso com a lente LS4 e LS2. Entrando no site, vai ser necessário fazer um login prévio para ter acesso às imagens. Então, depois de ter feito o login, a gente seleciona o satélite que vai estar tudo sem seleção. A gente vai selecionar Cibers 4A, no caso, com as lentes específicas que a gente quer, né? A gente entra em consulta e marca uma área de interesse. No caso aqui, eu vou marcar essa área aqui mesmo. E a gente também tem que demarcar um intervalo. No meu caso, eu quero de 2020 até 2026. Cobertura por nuvens em 5% e o número de cenas pode deixar padrão. A gente aplica esse filtro e a gente vai ter esse resultado aqui. O resultado ele vai dar um acervo de dado histórico das imagens de satélite. No caso aqui que eu vou utilizar como exemplo, eu vou pegar essas duas imagens, olha só. Elas pegam uma área igual, no caso seria a área dentro desse quadrado aqui, que vai ser a área que a gente vai aplicar o NDVI diferencial. A gente adiciona no carrinho as duas imagens e aqui a gente tem algumas informações, como data, o satélite, coisas que a gente pode ter interesse aqui, 2020 e 2025. A gente acessa o carrinho e instala os dois shapes, né? O vermelho e o NIR para poder fazer a aplicação. No caso, eu já deixei previamente instalado, então eu quero mostrar como que a gente vai aplicar o NDVI pelo QGIS. Eu estou usando a versão 3.4. Então, com a imagem já instalada, a gente vai por camadas, adicionar uma camada raster, né? Então, a gente identifica a camada que a gente acabou de baixar. No meu caso, tá aqui, ó, 2020. Eu vou adicionar primeiro a vermelha. E agora eu vou adicionar a camada NIR. Usando aqui. Aqui a gente pode ver que a gente está selecionado, né, o infravermelho por cima. Então, onde a gente está tendo aqui, ó, vegetação mais esbranquiçada, 496, está com maior infravermelho. Onde tá mais escura, tem infravermelho menor. Então, para a gente aplicar o NDVI, a gente tem que abrir a calculadora de raster. E a gente vai seguir a fórmula que nosso colega apresentou, né? Vamos lá. NDVI, nós vamos ter o NIR, primeiro importante aqui, parêntese, né? NIR menos vermelho, dividido pelo NIR mais vermelho. Os parênteses aqui na camada de saída, a gente vai selecionar onde que a gente quer que a imagem seja baixada, seja
exportada, né? No meu caso aqui eu já fiz a aplicação, então eu não vou demonstrar, mas aplicando, selecionando uma camada e colocando um nome, a gente dá OK e já a gente vai ter o resultado do NDVI. No caso aqui, eu vou até já abrir o NDVI também. Então, raster, localiza onde está as imagens, né? Então, aqui eu tenho de 2020 e aqui eu vou ter de 2025. Lembrando que essa localização é uma localização teste, a gente não tem essa. A gente não está avaliando realmente essa área, mas isso daqui é para ter um exemplo, porque claramente quem estiver trabalhando na área já vai ter uma localização precisa de onde é que você vai trabalhar. Então, tendo as duas imagens aplicadas, a gente vai voltar para a calculadora de raster e vai fazer o MDVI diferencial. No caso, 2020 menos 2025, mais antigo menos o mais novo. Aqui eu vou fazer aqui, ó, salvar com o mesmo nome, e vou aplicar. Aqui o QGIS já faz automático para a gente. Só aguardar um momento. Aí, ó, pronto, tá feito. Como vocês podem ver, ele gera um polígono do diferencial entre as áreas que se sobreporam, né? Então a gente não vai ter NDVI diferencial aqui dessa região que não se sobrepôs, por isso que a gente tem que selecionar um intervalo em que vai ter sobreposição de imagem. Aqui eu vou retirar as duas. E eu vou colocar um esquema de branco para preto para facilitar a visualização. Nesse caso aqui, o que tiver mais branquiçado vai ter o menor índice de NDVI, chegando até menos 1,1, referente à água. Provavelmente, aqui, ó, nessa região, por exemplo, a gente vai estar tendo água. E onde está mais escuro, a gente tem vegetação intensa. A gente pode também comparar, ó, com o de 2020. Então, aqui, por exemplo, ó, tá vendo que antes, deixa eu trocar aqui também, ó, de branco para preto. Pronto. Antes daqui estava escuro, se manteve escuro, não ocorreu desmatamento. Mas nessa área aqui, ó, do lado, ó, tá vendo que já aconteceu, ó, foi instalado um pivô central aqui e retirado o que antes provavelmente poderia ser vegetação nativa para poder implantar uma cultura. Então, o índice de vegetação baixou, o que nos trouxe esse contraste, ó. A gente consegue ver nessa região. Isso daqui pode ser aplicado também em vegetação nativa em caso de estudo de desmatamento. Então, quanto à aplicação prática disso, pessoal, creio que fica por isso e a equipe agradece. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lorena e agora eu vou falar sobre a parte da importância da avaliação. A gente sabe que a importância da avaliação é importante no sentido que, tipo assim, a gente pode pegar um dado bruto e transformar ele em informações úteis para a tomada de decisões, como implantar ou não implantar ali uma lavoura, sobre a gente estar cuidando daquela mata ali. E a gente consegue ver por ela também mudanças na vegetação ao longo do tempo. Então, tipo assim, a gente pode pegar anos e anos atrás e comparar com os dias de hoje, tendo várias épocas que a gente pode estar ali medindo o quanto que variou. E os resultados obtidos pelos sensores com os dados dão um suporte ali na prática do monitoramento e também no monitoramento de safras, que é muito bom. E dá para a gente ver se está ocorrendo alguma doença, alguma seca que não seja estranha, né? E sem a avaliação,
E sem a gente saber os índices, como o NDVI, perde o significado prático e a confiabilidade do processo que a gente. A importância também da avaliação é quando a gente aplica ela, do sensoriamento, na agricultura de precisão, que é uma coisa que hoje em dia está crescendo muito e está sendo super pensada, que é uma coisa que anos atrás a gente não pensava, mas que hoje em dia a gente consegue detectar o que está ocorrendo ali naquela área, naquela gleba, e a gente pode ajudar ali, jogar um fungicida, a gente também pode monitorar, a gente pode fazer uma fertilidade do solo que vai complementar. Então, tipo assim, é uma coisa que é muito legal. E pelo sensoriamento, a gente consegue monitorar, tipo, a saúde, o vigor, a biomassa. É, a gente pode também monitorar se tá, ou tendo estresse hídrico, o que o agricultor também ele vai poder aplicar ali. A gente vai estar vendo, né? Aquela área mudando, a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. E também para as próximas safras, a gente saber o que a gente vai aplicar ali. E a quantidade certa, né? A gente ter ali, tipo, uma coisa que a gente pode fazer melhor, uma agricultura mais bem pensada, otimizada, né? Também para a gente evitar gastos desnecessários e investir no lugar certo. Outra coisa que é interessante a gente comentar é sobre a identificação do estresse em vegetais. E o NDVI, ele pode ajudar nisso. A gente pode pensar nos estresses como hídrico, nutricional, por doenças. E, basicamente, a clorofila, ela absorve a absorção de luz vermelha e diminui, enquanto a reflectância, quando esse processo está acontecendo, no infravermelho próximo, se altera. O NDVI, ele vai captar essas mudanças, até mesmo os sintomas serem visíveis a olho nu. E isso, para um produtor, faz total diferença. Vai ajudar ele a entrar naquela área, manejar ali, a ajustar gastos ali. É um negócio que, tipo assim, é muito eficiente, se a gente for pensar. E também ajuda a reduzir perdas de produtividade. Com isso, a gente pode entender que a importância do sensoriamento vai muito além de só pensar em algumas questões. E, com certeza, a redução de custos e a rapidez que a gente pode agir, já tendo determinados dados ali, é uma coisa que muda totalmente o cenário. É a gente jogar a agricultura de precisão em um outro nível. É um nível que a gente pode estar ali de perto monitorando. E isso é super interessante, ainda mais que a gente vai ter uma eficiência operacional e economia do campo muito desejado pelo produtor. E o NDVI vai estar ali ajudando. Então, assim, entender sobre o NDVI e a importância dele é um negócio que, tipo, faz muita diferença, com certeza. E aí, pessoal, meu nome é Thiago Ferreira e hoje aqui eu vou falar sobre uma ferramenta fundamental no mundo do geoprocessamento, o QGIS. Eu vou explicar o que ele é, suas principais funções e como está o mercado de trabalho para quem domina esse software. Bom, para começar, o que é o QGIS? O QGIS é um software de sistema de informação geográfica, também conhecido como SIG, que é livre e de código aberto. Na prática, ele permite que os usuários consigam visualizar, editar, gerenciar, armazenar e analisar e criar dados espaciais em mapas interativos. E como ele é de código aberto, existe uma comunidade global de desenvolvedores que é muito ativa. E isso é ótimo, porque garante atualizações constantes e a criação de vários planos, que são complementos focados em expandir o uso do software para nichos bem específicos do mercado. Agora aqui eu vou falar sobre as suas principais funções. A primeira função é a criação e edição de mapas. Ele permite produzir mapas temáticos de localização e topográficos com alta qualidade visual e precisão técnica. Em seguida, temos a análise espacial, que é basicamente cruzar dados geográficos para descobrir padrões. Isso serve para encontrar a melhor rota entre dois pontos, calcular áreas de risco e delimitar zonas de influências. Outra função muito legal é a integração com bancos de dados espaciais robustos, como o PostGIS. Essa capacidade é o que permite o trabalho colaborativo dentro de grandes órgãos públicos e grandes corporações. E por fim, aqui nós temos automação e modelagem. Ele usa linguagem como Python através do PostGIS, que é o modelador gráfico, é, e os profissionais conseguem criar rotinas complexas de processamento e automatizar tarefas que são mais repetitivas. Agora, já falando aqui no uso de imagens de satélites. Eu acho que essa é uma das áreas mais legais, que é o trabalho com essas imagens, né?
Então, ele é usado para fazer a classificação do solo e ocupação do solo, ajudando a identificar o que é área urbana, floresta, pastagem ou corpo de água numa região. Ele também faz a geração de índice, como o NDVMI, que é o índice de vegetação da diferença normalizada. Esse índice ele é muito calculado no QGIS, pela agricultura de precisão, para poder avaliar a saúde das lavouras. Outro ponto é o monitoramento ambiental ao longo do tempo. Dá para acompanhar a recuperação de áreas degradadas, o crescimento desordenado das cidades, o desmatamento e o avanço de queimadas. E ele também faz a extração de relevo a partir de modelos digitais de elevação, os MDEs. A ferramenta gera mapas de declividade, curvas de níveis e simula bacias hidrográficas, o que é super importante para a agricultura e para a construção civil. Bom, quem utiliza o software? Hoje, o QGIS está presente tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, o IBGE utiliza o software para estudos territoriais e mapeamento censitário. O INPE usa para estudos climáticos e no monitoramento de biomas. Já os órgãos ambientais, como secretarias do Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA, utilizam para gestão de unidades de conservação, licenciamento ambiental e fiscalização. Agora, já falando no setor privado, o agronegócio e a agricultura de precisão lideram o uso. Fazendas, consultorias e usinas usam a ferramenta para planejar plantios, monitorar safras e analisar o solo. Ah, para fechar, vamos falar um pouco de dinheiro, né? A pretensão salarial para o profissional de geotecnologia varia muito de acordo com o nível de experiência e a região do Brasil e o setor, seja ele público ou privado. O cargo mais comum de se encontrar é o de analista SIG, também chamado de analista de geoprocessamento. Para quem é júnior ou técnico recém-formado, com 0 a 2 anos de experiência, a entrada no mercado é paga entre ali 2.500 a 4.000 reais por mês. Quem tem uma boa base no QGIS e um pouco de prática já consegue essas vagas. Então, se você já tem uma base assim legal, pode ganhar assim nessa faixa aí salarial. Já para quem é sênior ou especialista, com mais de 5 anos na área, os salários costumam começar ali em 6.000 e podem até passar os 12.000 mensais. Isso acontece principalmente em posições de liderança, arquitetura de soluções geográficas ou se a pessoa atuar em setores de alta tecnologia. Então, é isso. Dominar o QGIS é, sem dúvida, uma excelente porta de entrada e de crescimento para muitas carreiras. Obrigado.